Olá, meu nome é Mauro, eu sou aluno do curso de Jogos Digitais, segundo módulo noturno, ministrado pela FATEC Carapicuíba. E esse vídeo é um vídeo feito como conteúdo desenvolvido para a composição de avaliação da matéria Programação 2. Nesse vídeo nós vamos abordar uma biblioteca do Python chamada PyOpenGL. Mas o que é o PyOpenGL? Antes da gente saber o que é o PyOpenGL, a gente precisa saber o que é a OpenGL. E o que vem a ser a OpenGL? OpenGL, na realidade, é um programa de interface para hardware gráfico, ou seja, trocando em miúdos ou resumidamente, é uma biblioteca que traz métodos para desenvolvimento de gráficos 2D e 3D. Então, é uma interface muito usada quando se desenvolve games ou animações que utilizam de modelos 3D. Né? Então essa biblioteca, a OpenGL, essa interface, na realidade, esse framework, ele auxilia, na realidade ele dá suporte para que o desenvolvedor consiga trabalhar de forma eficaz com modelos 3D, modelos 2D, texturização, aplicação de luz e sombra, através da programação. Tá? Então tem muitos games que vocês vão ver, muitas animações, que elas utilizam a OpenGL. E quais são as características da OpenGL? Primeiro que ela é bastante rápida, né? Em relação à buferização, em relação à construção das primitivas, ela é bastante rápida. Ela interage com diversas ferramentas de modelagem 3D, como por exemplo o Maya e o Blender. Né? Também é possível trabalhar junto com o AutoCAD, e outras ferramentas, e ela possui várias versões para diversas linguagens de programação, como Java, C# e algumas outras, e o próprio Python. Né? Sabendo disso, a gente faz a pergunta, o que é a PyOpenGL? A PyOpenGL não é nada mais, nada menos do que a interface do OpenGL para desenvolvimento em Python. Então, é a versão, resumido, em resumo, é a versão da OpenGL para Python. Tá? Só que a biblioteca OpenGL, ela não, e a PyOpenGL também, ela não tem suporte para gerenciamento de telas, né? Gerenciamento de telas, rotinas I/O. Então é muito comum, quase sempre, se utilizar junto com a PyOpenGL uma outra biblioteca gráfica. No nosso caso, que a gente vai apresentar aqui, nós vamos utilizar, junto com a PyOpenGL, vamos utilizar a Pygame, tá? Que é uma biblioteca interativa, muito utilizada para fazer games em Python, que supre essa necessidade que a PyOpenGL não supre, né? De gerenciamento de tela, interação com o usuário, rotinas I/O, etc. E aqui nós temos um pequeno exemplo da aplicação da PyOpenGL no Python, para vocês terem uma ideia, uma breve ideia da capacidade de desenvolvimento de gráficos 3D com a PyOpenGL. Aqui nós temos esse cubo, só um exemplo bastante simples, que na realidade é uma construção de primitivas, tá? É uma forma geométrica primitiva, com algumas construída baseada em vértices e lados e edges, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Mas para vocês terem ideia de como funciona, tá? Volto a dizer que a gente está usando a PyOpenGL e a Pygame, então essas configurações de tela, tamanho da tela, a exibição é tudo feita pela Pygame. Tudo bem, Mauro, mas como é que funciona a PyOpenGL? Bom, primeiramente, como eu havia dito, nós precisamos ter a Pygame, trabalhar com a Pygame e com a PyOpenGL. Bom, então inicialmente, antes da gente começar a trabalhar, a gente precisa saber como instalar a PyOpenGL. Bom, a PyOpenGL, se você digitar no Google PyOpenGL na pesquisa, o primeiro link que aparecer é o link oficial do PyOpenGL. Tá? Você vai acessar esse site aqui, pyopengl.sourceforge.net, que você vai ter todas as características, documentação da PyOpenGL e como instalar dentro do seu sistema operacional, se é Windows, se é Linux, qual distribuição do Linux se você pretende instalar pelo prompt. Tem diversas opções aqui que vão poder te auxiliar dentro do que você pretende, dentro do que você precisa na realidade para fazer a instalação da PyOpenGL. E também precisamos do Pygame. Então vamos entender como ela funciona de fato. Né? Na realidade esse código ele vai
exemplificar um pouco para a gente de como pode ser usada a PyOpenGL. Então, obviamente, a gente não vai mostrar códigos muito elaborados aqui, tá? Até porque as possibilidades da PyOpenGL são muito vastas. Mas o que a gente vai fazer? Vai usar alguns métodos aqui, alguns comandos, para a gente construir aquele cubo em rotação que a gente viu no momento anterior do vídeo, tá? Então, primeiramente, o que a gente precisa ter? Precisa ter a PyOpenGL instalada e o Pygame. Tendo isso, nós vamos abrir um novo arquivo Py. Aqui, no caso, eu estou usando o PyCharm, tá? Mas você pode fazer isso utilizando o próprio shell do Python. E primeira coisa que a gente precisa fazer, então, é importar o Pygame, certo? Tudo que tem dentro do Pygame, nesse exemplo que a gente está dando, tá? Que aqui para você não ter que estudar, digamos assim, nesse momento a documentação do Pygame, saber onde, em quais módulos, em quais classes estão exatamente cada método que a gente vai utilizar aqui, você pode, nesse primeiro momento, importar a Pygame como um todo, tá? Por isso que a gente coloca aqui Pygame, import asterisco. Estamos importando tudo que tem na Pygame para esse projeto. E vamos fazer a mesma coisa com o PyOpenGL, tá? Então, essa linha de comando from opengl.gl quer dizer que dessa biblioteca a gente está importando tudo. E aqui também a mesma coisa, from opengl.glu import tudo. Tá, mas qual a diferença de um para o outro? Bom, aqui no opengl.gl, o que a gente tem? A gente tem os módulos naturais, digamos assim, os módulos básicos da OpenGL, tá? De maneira geral. E na GLU a gente tem basicamente os mesmos módulos e as mesmas classes, só que para aplicação em Unity, tá? Aqui a gente não vai utilizar Unity, mas existem alguns métodos que a gente vai usar que só estão nesse módulo aqui, tá? Nessa parte da biblioteca, sendo mais específico. Então, resumidamente, .gl é o OpenGL normal, GLU OpenGL para Unity, tá ok? Como eu disse, a gente vai fazer esse cubo aqui, rotacionando. Então, antes da gente fazer o cubo, a gente precisa ter em mente o seguinte: diferente de outras bibliotecas ou de como a gente faz uma imagem ou um modelo num programa próprio, né, numa ferramenta própria para modelagem 3D, a gente não vai extrudar lados, não vai extrudar vértices. A gente tem que pensar o seguinte: a gente tem que pensar na estrutura geométrica do modelo que a gente vai fazer. Então, por exemplo, a gente vai fazer um cubo. Fiz um desenho aqui para a gente entender do que é composto um cubo. Na realidade, todas as primitivas. O cubo, ele é formado basicamente de quê? Nós temos os vértices, aqui, que são a união de dois edges ou de dois lados, né? Então, assim, no caso do cubo, nós temos 8 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E temos os lados, né? Os lados é o quê? A união entre dois vértices. A união entre dois vértices, a menor distância entre dois vértices, formando essa união, é um lado dentro de uma forma geométrica. Então, no caso do cubo, nós temos 12 lados. Aí você me pergunta: tá, Mauro, mas lado não é esse lado do dado? Tá, quando a gente fala de modelagem 3D, esse lado do dado, na realidade, para a gente é uma face. Então, uma forma geométrica ela é composta por 3 componentes: o vértice, o lado, ou em inglês chamado edge, eles tratam como edge, que seria limite, ou a face, que daí em inglês também fica face. Então, são vertex, edges and faces, tá? Ou vértices, lados, ou limites, e a face. A face nós não vamos trabalhar agora, nós vamos trabalhar somente com os vértices e com os lados. Tá, para que a gente precisa saber isso? Porque quando nós vamos fazer o código para estruturar de fato esse cubo, a gente tem que falar o que para PyOpenGL? A gente precisa dar as coordenadas de formação desse cubo. Então, quem na realidade estuda modelagem 3D ou tem um pouco de conhecimento de arquitetura e organização de computadores, sabe como funciona o processamento de GPU, essas coisas, tem uma noção ou até um conhecimento mais aprofundado em relação a isso, que é o quê? Para a gente construir essa forma geométrica,
a gente precisa primeiro das coordenadas dos vértices, indicar para o sistema, para o processamento, como esses vértices são ligados, para que depois de tudo isso seja formado a imagem 3D. Tá? E uma diferença, uma coisa importante aqui também na OpenGL é o seguinte: a OpenGL ela não simula 3D. O que é simular 3D? Ela utilizar formas 2D para fingir que existe uma forma 3D. Não, ela realmente constrói um gráfico 3D. Ela constrói um objeto 3D, um modelo 3D, que ele só vai ser planificado depois do processo de rasterização e renderização, tá? Que é o que a gente visualiza na tela. Por exemplo, aqui a gente está vendo uma imagem 2D, certo? Em rotação. Mas o que acontece? Antes de ser rasterizado para 2D, realmente é formado de maneira virtual, de maneira digital, um objeto 3D. Tá? E é assim que funciona a PyOpenGL. Você precisa construir esse gráfico, esse objeto na realidade, tendo em consideração que ele é 3D, que ele possui 3 dimensões. Então, como é que funciona? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai declarar uma variável vértice, na realidade, que é uma tupla, né? A maior parte dos métodos da PyOpenGL trabalham em tupla. E o que é a tupla na realidade? Ela é uma lista que não pode ser alterada. Como a gente não vai alterar os pontos no decorrer do nosso programinha aqui, a gente vai declarar esses vértices em tuplas, tá? Então, nós percebemos que nós temos 8 pontos, certo? Vamos voltar aqui para a nossa imagem. Vocês perceberam que cada ponto ela tem um valor de x, certo? Um valor no eixo x, um valor no eixo y e um valor no eixo z, que seria o eixo de profundidade, certo? Todos eles têm um valor. Então, por exemplo, se a gente pegar o ponto 1, considerando que o eixo x está rente a esse lado e o eixo y está rente a esse lado, desculpe, e o eixo x está rente a esse lado, certo? Considerando isso, nós temos que o ponto 1 ele está em 0 de x, indicando que o 0 de x seja aqui, e ele está em 1 de y, certo? E considerando em questão de profundidade, ele está no primeiro plano. Então a gente poderia dizer que esse ponto 1 tem valor 0 de eixo z, tá? Então a gente precisa ter essa referência. Cada ponto ele tem 3 coordenadas. Ele tem a coordenada x, y e z. O que a gente vai fazer aqui? Dentro dessa variável vértice, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuplas dentro dessa tupla maior. Então é uma tupla construída de tuplas, certo? Cada uma dessas tuplas menores, elas representam um vértice dentro do plano cartesiano digital, onde vai ser construído o cubo. Então, por exemplo, esse aqui é o ponto 0, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6, ponto 7. Onde esses valores representam o valor de eixo deles, as coordenadas. Então, por exemplo, ponto 0, ele tem valor 1 em x, menos 1 em y e menos 1 em z. Tá? É um pouquinho difícil de visualizar isso, mas cada vez que você visualizar, se você pensar nessa imagem, vai ficar mais fácil. Por exemplo, eu sei que esse ponto está à frente do ponto 7. Então, provavelmente não, com certeza, o valor de z do ponto 7 tem que ser maior do que o valor de z do ponto 1. Tá? Da mesma forma que o ponto 1 ele está antes do ponto 2 em relação ao ponto x, em relação ao eixo x, que seria um eixo horizontal, certo? Então isso quer dizer o quê? Que o ponto 1 ele vai ter um valor de x menor que o ponto 2. O ponto 1, por outro lado, no eixo y, ele está acima do ponto 3. Isso quer dizer o quê? Que no eixo, o ponto 1 no eixo y, o eixo y dele vai ser maior do que o eixo y do ponto 3. E assim por diante. Tendo em mente isso, entendendo essa concepção, fica muito mais fácil de você entender como você vai declarar esses vértices, tá? Então aqui eu fiz a declaração de cada vértice, tomando em consideração a posição desse vértice dentro do plano cartesiano, tá? A partir do momento que a gente definiu onde vai estar cada vértice, a posição deles no plano cartesiano, a gente precisa definir
os lados, ou as edges, que são o quê? Como eu já disse, a ligação entre dois vértices. Tá? Então a gente tem, por exemplo, aqui, a gente tem um lado que ele se forma quando o ponto 1 se liga ao ponto 7. Então a gente tem um lado aqui. A gente tem outro lado quando o ponto 1 se liga ao ponto 3. Temos um outro lado quando o ponto 1 se liga ao ponto 2. E assim por diante, formando os 12 lados do cubo. Aqui não é diferente. A partir do momento que a gente já instanciou, digamos assim, já determinou a posição de cada vértice dentro do plano cartesiano, nós precisamos dizer como eles se conectam. Lembrando que isso é bastante usado em programação. Quando você declara uma tupla, uma lista, um vetor ou uma matriz, as posições, digamos, de endereçamento, vamos dizer assim, dentro dessa lista ou desse vetor, eles não começam no número 1, eles começam no número 0. Então, esse primeiro ponto é o ponto 0, esse é o ponto 1, ponto 2, ponto 3 e assim por diante. E é assim que a gente vai definir os lados. A gente vai definir os lados dizendo como eles se conectam. Então, eu sei que o ponto 0 se conecta ao ponto 1, se conecta ao ponto 3, se conecta ao ponto 4, certo? Se a gente pegar aqui, ó, uma coisa interessante é que cada vértice só pode construir 3 lados. Tanto aqui o ponto 1 ele só constrói 3 lados, o ponto 7 só constrói 3 lados, o ponto 6 só constrói 3 lados e assim por diante. Todos os pontos só podem participar, digamos assim, da composição de no máximo 3 lados dentro de um cubo, tá? E a gente vai fazer isso aqui. A gente vai dizer como que esses vértices estão ligados para formar esses lados. Os lados também, eles têm que ser declarados dentro de uma tupla. Cada lado, ele vai ser uma mini tupla, digamos assim, dentro de uma tupla maior. Agora a gente vai entender de fato como se constrói visualmente esse cubo. O que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui um método chamado cubo, certo? Vamos usar este método aqui da OpenGL, que é basicamente o quê? Isso aqui é uma inicialização da PyOpenGL, tá? Quando eu coloco esse método glBegin, quer dizer que a partir daqui eu começo a usar a OpenGL. Então aqui a gente, dentro desse método cubo, a gente vai iniciar a OpenGL com o argumento GLines, que é o quê? Basicamente informando que com a união dos vértices, a OpenGL ela vai processar linhas, tá? É basicamente isso. E a gente vai fazer um for aqui. O que esse for vai fazer? Ele basicamente vai fazer o seguinte, ele vai unificar os vértices, né, e vai construir uma linha dentro disso. Então o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo que para cada vértice que eu tenho dentro daquela tupla, eu vou ter uma união. Para cada vértice que eu declarei dentro daquela tupla, porque a gente não declarou os vértices sempre, na hora de declarar os lados, sempre cada vértice ele vai ter contato com 3 outros vértices. Então, cada vez que isso acontecer, esse for serve para isso. Cada vez que isso acontecer, ele vai traçar uma linha entre o vértice citado e o tamanho da lista de lados. Tá? Então, esse aqui é um método cubo que a gente vai usar lá para frente, de fato, para desenhar esse cubo na tela. Tá? E nós vamos fazer aqui o nosso método construtor, nosso método principal, que ele vai fazer basicamente o quê? Nós vamos chamá-lo de main. Ele primeiro vai iniciar a Pygame, da mesma forma que a OpenGL foi iniciado, o Pygame também precisa ser iniciado. Tá? A partir daqui a gente vai estabelecer alguns parâmetros de tela, porque lembra que eu falei que a OpenGL ela não tem métodos, não tem rotinas que gerenciam display, gerenciam rotinas I/O, etc., interação com o usuário, isso tudo vai ser feito pela biblioteca ou pelo módulo que vocês utilizarem, pelo módulo gráfico interativo. No caso que eu estou usando o Pygame, então vamos trabalhar com os métodos da Pygame. Então nós temos aqui pygame.init, para iniciar o Pygame de fato. Nós temos aqui o seguinte, eu crio uma variável tela que ela vai armazenar as dimensões da tela. Tá? Aqui, pygame.display, aí ele está determinando alguns parâmetros de tela, de exibição do display, no caso, que vai ser desenhado o nosso cubo. Tá? Então vai utilizar Pygame,
vai utilizar o módulo display, o método setMode, onde eu vou dar como parâmetro de tamanho a tela, que é a nossa dimensão aqui 800 por 600, com alguns flags. Eu vou utilizar o flag double buff, pipe, esse símbolozinho aqui, OpenGL, tá? Normalmente, quando você utiliza a PyOpenGL, é sempre interessante utilizar esse flag double buff, tá? Ele ajuda bastante, ele faz um double buffer de gráfico para trabalho com modelos 3D, tá? É bem legal. Tá? A partir daqui, nós temos alguns outros métodos aqui da PyOpenGL, só que, como eu disse para vocês, lembra que a gente importou a GLU, que tinha alguns métodos da GLU, que é a GL para Unity? Então, a gente vai começar a usar eles agora. Por exemplo, GLU Perspective, 45, parâmetro da tela. O que isso aqui faz? Na realidade, isso aqui é um método que ele vai determinar para a gente a qual distância nós estamos observando aquele objeto. Então, eu coloquei 45 para que quando nós observássemos, o cubo não ficasse tão em cima da tela. Aqui, se eu parar a rotação dele para vocês entenderem, esse aqui é o cubo sem rotação. Tá? Bonitão aí. Esse método Perspective, ele define exatamente isso. Dentro dos parâmetros de tela que eu passei, porque isso aqui não é uma tupla, essa tela aqui também está declarada dentro de uma tupla, certo? Uma tupla de 2 valores. Certo? E o que eu estou dizendo? Estou dizendo que dentro desse parâmetro de tela, eu estou observando esse objeto a uma distância, digamos assim, uma perspectiva de 45. Então seria mais ou menos o quão afastado a câmera está desse objeto. Tá? Seria mais ou menos isso. GL Translate. O GL Translate é um método que a gente utiliza. Vocês perceberam que aqui está tudo zerado, né, basicamente. Porque é um método que a gente utiliza para dar translação no objeto. Então, o que é basicamente essa translação? A gente define um ponto inicial, digamos assim, e esse objeto, esse modelo 3D, ele pode rotacionar ou ele vai tomar aquele ponto como um eixo para você tomar uma série de outras instruções. Tá? No entanto, a gente também tem o comando rotate. O comando rotate é parecido, só que você não determina um ponto para gerar a rotação, digamos assim, do objeto. Você vai rotacioná-lo baseado nos eixos X, Y e Z. Tá? Aqui está 0, 0, 0, 0, mas lá embaixo a gente vai usá-lo. Tá? Então, tá, Mauro, são três eixos que a gente pode rotacionar. Mas por que tem 4 valores de argumento aqui no parâmetro de entrada? Porque funciona o seguinte. O primeiro valor é quantos graus por frame você quer mover naquele eixo. E aqui é o multiplicador dentro do eixo que você vai multiplicar os graus. Então, por exemplo, se eu defino que ele vai mudar 1 grau por eixo, só que 3 vezes por frame no eixo X, quer dizer que o quê? A cada frame ele vai rotacionar o objeto no eixo X 3 graus. Porque eu determinei que será 1 grau por frame, mas eu estou multiplicando no eixo X por 3. Aqui o que a gente vai fazer? Lembra que o cubo inicial ele rotacionava? Ele rotacionava por quê? Porque eu coloquei aqui, criei junto aqui um loop infinito, digamos assim, que é esse while true, que quer dizer o quê? Uma sequência de eventos vão se repetir até que eu feche o programa. Nesse caso, até que dentro da lista de eventos apareça o evento quit. Aqui nós temos também outro método da PyOpenGL, que é o seguinte, é o GL Clear. O que o GL Clear faz? Basicamente ele limpa o buffer gráfico, as informações gráficas a cada frame. Tá? Para quê? Para que a construção do frame seguinte, a bufferização do frame seguinte seja limpa. Então ele faz assim, bufferiza, limpa, bufferiza, limpa, bufferiza, limpa, digamos assim, a cada frame, tá? Enquanto, óbvio, estiver sendo executado o loop infinito, tá? E aí, a partir daí, o que a gente faz? Já determinamos que vai ter essa rotação, eu vou instanciar o meu cubo, que eu programei lá em cima. Lembra que eu defini aqui no cubo a construção dos lados, unindo os vértices, baseado nas tuplas que nós criamos?
é aqui que a gente vai chamar ele para ser construído. Ou seja, a cada frame ele vai ser construído de novo. Só que o que acontece? A cada frame que rodar ele vai ser construído com esses parâmetros de rotação. Tá? Então, por exemplo, se o cubo foi instanciado primeiro em 0 graus em x, na segunda vez que ele for instanciado, na próxima frame, ele vai vir com 3 graus em x, na segunda com 6, na terceira com 9 e assim por diante, na quarta com 9 e assim por diante. Tá? Então isso aqui é a construção do cubo. O cubo é construído graficamente a cada frame que passa ele é desenhado novamente. Tá? Pygame.display.flip é um método da Pygame de atualização. Ele atualiza a tela, na realidade, é basicamente isso. E nós colocamos um temporizador rápido aqui, um Pygame.time.wait de 10 milissegundos, para que a rotação não fique muito rápida, que a gente consiga identificar, consiga visualizar essa rotação do cubo. O que isso quer dizer aqui? Eu coloquei ele no final, por sinal, por quê? Porque a cada vez que eu construir uma frame, eu vou esperar 1/100º de segundo para construir outra. Aqui são milissegundos, tá? Então, 1000 milissegundos, 1 segundo, 100 milissegundos, 1/10 de segundo, 10 milissegundos, 1/100º de segundo. Tá? Então, aqui ele vai esperar 1/100º de segundo antes de construir a próxima frame, antes de exibir a próxima frame. E por último, nós temos aqui o nosso main, que é o que? Nós estamos chamando o nosso método construtor, que é o método principal que a gente determinou aqui. Tá? Fazendo isso, tendo conhecimento desse código, e a gente executar, agora que está arrumadinho, explicado, a gente vai ver o quê? O nosso cubo rotacionando. Espero que eu tenha ajudado, espero que tenha ficado claro a apresentação da PyOpenGL. Volto a dizer aqui, a gente não tem uma aplicação absurda, obviamente que não. É mais alguns programas para a gente apresentar a OpenGL para vocês. Espero que vocês tenham gostado e tenham uma boa tarde ou uma boa noite.